Olá a todos, bem-vindos de volta. Dando então continuidade à resolução de exercícios sobre hibridação, aqui agora com a parte 2. Para quem não ouviu a parte 1, eu aconselho muito estudar ela antes de partir para essa parte 2. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para a parte 1 e eu aconselho vocês a darem uma olhadinha lá. Nessa parte 2, então, nós teremos o seguinte exercício. O periodinano de Dess-Martin, DMP, é um oxidante comumente utilizado na oxidação de alcoóis a aldeídos, no caso de alcoóis primários, ou cetonos, no caso de alcoóis secundários. Em sua estrutura é possível encontrar um átomo de iodo hipervalente, cujo NOx se reduz de +3 a +1 no processo de oxidação. Analisando a estrutura dada a seguir, indique qual a hibridação e a geometria do átomo de iodo hipervalente assinalado em roxo. Baseando no que vocês aprenderam até então a respeito de hibridação, eu convido vocês a pausarem o vídeo nesse momento e tentarem resolver sozinhos. Usando a configuração eletrônica do iodo, usando o conhecimento que você já tem, tentem indicar, tentem achar qual que é a geometria e a hibridação deste átomo de iodo, ok? No entanto, eu vou dar continuidade aqui ao vídeo, explicando como que se resolve. Como se trata do átomo de iodo, eu vou aqui, então, primeiro, estudar a configuração eletrônica do iodo, né? Ele possui essa configuração eletrônica, onde nós percebemos que ele possui 7 elétrons na camada 5. Ao distribuirmos esses 7 elétrons num diagrama de energia comum, nós teremos 1, 2 no orbital s e 1, 2, 3, 4, 5 elétrons no orbitais p, totalizando aí 7 elétrons. Bom, se você olhar bem para a estrutura somente do iodo aqui, nós percebemos que ele possui 5 ligações simples, sendo 4 ligações iodo-oxigênio e uma ligação carbono-iodo. Dessa forma, nós ficamos tentados a falar que ele possui 5 domínios eletrônicos. Porém, será que é isso mesmo? Bom, vamos estudando um pouco mais a fundo como que isso acontece para perceber se é de fato isso que está acontecendo aqui. Para isso, então, nós vamos combinar esses orbitais, hibridizando-os, até formar 5 orbitais livres para a formação dessas 4 ligações simples, que seriam 5 orbitais semi-preenchidos. Porém, aqui eu só tenho 4, né? O orbital S com o orbital PX, PY e PZ, e no total eu tenho 4 orbitais. Eu preciso de mais um para formar 5. Neste caso, eu vou usar o orbital do tipo D. Lembrem que eu não posso utilizar o orbital 4D, porque se vocês voltarem o vídeo um pouco, alguns segundos atrás, na configuração eletrônica, vocês vão ver que o orbital 4D do iodo já está totalmente completo. Ele possui 10 elétrons. Isto não é bom para uma hibridação, porque mesmo que ocorra essa hibridação, eu vou formar orbitais preenchidos. E orbitais preenchidos não podem fazer uma ligação covalente. E então, para que isso seja possível, eu vou utilizar as orbitais 5D, que estão em um nível de energia mais alto. E eles estão vazios. Então eu vou somar aqui o dz ao quadrado, gerando 5 orbitais híbridos que estão aqui representados. E desses 5 orbitais, como eu peguei o dz ao quadrado para formar o orbital híbrido, eu sobro com 4 orbitais aqui. Estes orbitais híbridos, eles se organizam no espaço, do sp3d, de forma a ficarem o mais distanciados o possível entre si. E a forma com que 5 orbitais se organizam no espaço é através de uma geometria bipiramidal de base triangular. Bom, agora podemos então distribuir esses 7 elétrons nesses 5 orbitais, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Ao observarmos essa distribuição eletrônica
e compararmos elas com a estrutura que nós temos, a estrutura geométrica que nós esperamos, nós teríamos então dois orbitais totalmente preenchidos. Eles estariam totalmente preenchidos, então eles não fazem ligação, mas eles comportam então cada um deles dois elétrons. E esses três elétrons, esses três orbitais com elétrons desemparelhados, porém, isso só seria possível se o iodo estivesse fazendo apenas uma, duas, três ligações, já que os orbitais preenchidos não vão efetuar ligações covalentes. Isso não é o caso, nós temos um iodo fazendo 5 ligações simples. E mesmo que vocês usem o mesmo conhecimento que nós já tínhamos aplicado na parte 1, na parte 1 da resolução de exercícios, se nós excitarmos estes elétrons para os orbitais não hibridizados, nós teríamos então 7 elétrons desemparelhados, esperando com que o iodo fizesse 7 ligações covalentes, o que não acontece. Então, como isso pode ser possível? Como que de fato existe a possibilidade do iodo estar fazendo essas 5 ligações, sem comprometer a quantidade de elétrons que nós devemos respeitar? Além do mais, eu não posso colocar 3 elétrons em um mesmo orbital. Isso é impossível. A única conclusão que nós podemos chegar é que não são 5 orbitais híbridos. Eu preciso de mais. Eu preciso de pelo menos mais um orbital híbrido aqui. Dessa forma, a geometria não é a geometria bipiramidal. Vai ser alguma outra geometria. Para isso, eu vou utilizar mais um orbital. dx² menos y². Agora eu formo 6 orbitais híbridos sp3d2, que estão aqui representados. E no caso vão sobrar 3 orbitais do tipo D. Distribuindo os 7 elétrons, então, do iodo nestes 6 orbitais híbridos, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correto? Muito bem. Percebam que aqui eu tenho um orbital com um par de elétrons e 1, 2, 3, 4, 5 orbitais com elétrons desemparelhados, que seriam responsáveis pela formação das 5 ligações simples que nós esperávamos aqui. Então, nós temos um arranjo octaédrico, onde que esses 6 orbitais se organizam no espaço de forma a manter o maior distanciamento possível entre eles, gerando esse arranjo octaédrico. Perceba que eu estou falando de arranjo, ainda não falei de geometria, vocês vão entender por quê. Portanto, vocês devem perceber que, como nós temos 6 orbitais híbridos sp3d2, já não são mais 5 domínios eletrônicos, e sim 6 domínios eletrônicos. Ainda que hajam 6 domínios eletrônicos e haja um arranjo octaédrico, entendam que um orbital preenchido, um orbital contendo um par de elétrons, não efetua ligações, pelo menos não ligações sigmas, que são essas ligações aqui, são todas ligações sigma. Desta forma, um orbital contendo um par de elétrons não ligantes não deve ser considerado no momento de determinar uma geometria. Ele está presente, o orbital está presente no meio, ele está ali, somente não é considerado no momento da determinação de uma geometria molecular. Dessa forma, a geometria que esse átomo de iodo assume é uma geometria piramidal de base quadrada. Como é essa geometria? Aqui eu tenho uma representação tridimensional dessa geometria, onde que as esferas vermelhas representam os átomos de oxigênio, a esfera roxa no centro representa o átomo de iodo que estamos estudando, e a esfera preta representa o átomo de carbono adjacente a ele. Ela é chamada assim porque ela aparenta uma pirâmide com uma base quadrada, como aquelas pirâmides do Egito mesmo. Percebam que não é uma geometria muito comum de ser observada, mas ela existe, como ela existe neste caso, no caso do DMP. E a título de curiosidade, eu trouxe aqui para vocês a estrutura geral também da molécula de DMP, como ela é vista no espaço.
Aqui dá para ver perfeitamente a geometria do átomo de iodo, que é uma pirâmide de base quadrada. Eu quero deixar aqui para vocês um desafio. Eu gostaria que vocês indicassem qual a hibridação e a geometria dos átomos indicados pelas setas vermelhas. Esse oxigênio número 1, este carbono número 2 e este carbono número 3. Esse eu não vou resolver com vocês, eu vou deixar para que vocês quebrem a cabeça e tentem chegar em um consenso. A resposta vai estar na descrição desse vídeo também, assim como eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a parte 1 desse exercício. Mas antes de vocês olharem, tentem resolver. Usem aí o conhecimento que vocês adquiriram ao longo desses estudos e tentem identificar qual é a hibridação e a geometria desses átomos que eu pedi aqui. Tá certo? Dessa forma, muito obrigado e bons estudos a todos vocês.